Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Levanta-se Deus, o canal que tem como objetivo anunciar a boa nova de Cristo através da meditação e partilha do Evangelho. Ide e anunciar. Então, vídeos todos os domingos, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Todos os sábados eu rezo o terço mariano. Então, se você quer deixar sua intenção, se você quer deixar um comentário aqui com relação à partilha do Evangelho, fique à vontade, tá? Todos os sábados nós rezaremos pelas suas intenções. Eu também peço que rezem pelas minhas intenções também, né? Porque nós precisamos de oração sempre. E a intercessão é uma ação poderosa na nossa vida. Então, antes da partilha do Evangelho, né, da proclamação e partilha do Evangelho, vamos à nossa querida vinheta. Roda aí. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Muito bem, eu quero começar essa partilha dando um contexto do começo desse Evangelho. Esses discípulos que eles estavam falando com relação à partilha do pão, né, quando Jesus aparece, são 2 discípulos que estavam indo de uma cidade chamada Emaús, que é uma cidade que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam comentando com relação ao que aconteceu. Durante o caminho, Jesus apareceu diante deles. Eu vou ler aqui a parte aqui para poder ilustrar. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando
sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminho deles, mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Aí, lá no versículo 28, então Jesus fica no caminho, vai conversando com eles, eles não se dão conta. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiam. E, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles e disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Olha só que interessante. Então, a partir disso, esses discípulos eles vão se encontrar com os 11 apóstolos e eles começam a falar sobre isso que aconteceu quando Jesus aparece, que deve entrar na leitura desse evangelho de hoje. Mas que interessante esse ponto em que, a partir do momento que Jesus ele abençoa aquele pão, que aqueles discípulos reconhecem o próprio Jesus e nesse momento Jesus ele fica invisível. Por quê? Qual que é o destaque ali? É a Eucaristia, porque o pão é o corpo de Cristo. É aquilo que ele vai falar lá em Mateus 26, 26, quando na Santa Ceia ele abençoa também um pão, deu graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, é do verbo ser, ou seja, a partir do momento em que aquele pão foi consagrado, foi abençoado, ele deixa de ser pão e se torna uma extensão do próprio Cristo, se torna o corpo de Cristo. E quem come da minha carne e bebe do meu sangue, Jesus permanece nele. João 6,56, para vocês conferirem lá. Jesus ele faz questão de tornar visível os sacramentos, porque os sacramentos é o sinal visível da tua graça. Ele faz questão, bem-aventurado aqueles que não precisam ver para acreditar, mas ele fez questão para que não houvesse dúvidas. A própria igreja é o maior dos sacramentos, é o sinal mais visível da graça e do caminho da salvação, porque ele se fez visível, ele viu a necessidade de instituir uma igreja, ele viu a necessidade de instituir a Santa Eucaristia, para que sim, fosse o sinal visível da graça, fosse um sinal visível da salvação. Por isso que todo sacramento ele tem uma matéria. No caso do batismo é a água, no caso da Eucaristia é o pão e o vinho, e assim vai. Todo sacramento tem uma matéria para que assim exista ali a certeza plena de que a graça vai ser concedida, que Cristo está abençoando. E essa autoridade Cristo passa aos sacerdotes, para que assim você creia, para que assim você saiba que a salvação está diante de nós e nós precisamos nos empenhar, nós precisamos acreditar e nós precisamos ir ao encontro de Cristo através da Santa Igreja, ir através dos sacramentos para que dessa forma a gente consiga alcançar a plenitude da salvação em Cristo. E um outro ponto aqui da leitura de hoje que eu quero chamar a atenção é a importância de você clamar pelo Espírito Santo. Aqui nesse canal você percebe que, como é palavra de Deus, claro, antes de fazer qualquer proclamação do Evangelho, eu sempre faço o sinal da cruz para invocar a Santíssima Trindade sobre esse vídeo e sobre a minha vida. E também eu faço questão de fazer a oração do Vinde Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que inspirou os hagiógrafos, que são os escritores sagrados que ao longo de um período de mais ou menos 1.300 anos escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, respeitando a sua inteligência, respeitando o local onde aquele escritor sagrado vivia, independente se era numa área mais urbana ou se era um culto, uma pessoa mais dotada de um conhecimento, de um ensinamento, de uma educação, independente disso, é o mesmo Espírito Santo que inspirou os hagiógrafos a escrever a Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que inspira a igreja a se manter firme, porque é por isso que a igreja é santa,
porque a igreja é de Cristo e Cristo é santo. Sede santos assim como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos pedir a graça do Espírito Santo para conduzir a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Faça essa oração pelo menos uma vez por dia. Se você tem a oportunidade de pelo menos uma vez por semana, além da missa, claro que é todo domingo, mas de pelo menos uma vez por semana, você tem um momento de adoração no Santíssimo. Como é importante você ter esse momento de adoração no Santíssimo. Você tirar um momento do seu dia ou da sua semana só para você fazer essa adoração. Eu vou encerrar essa partilha aqui falando de uma experiência que eu tive recentemente. O pneu da minha... Olha só, é uma coisa boba, uma coisa simples, mas ela se faz necessária. Eu desci na cidade porque a cama de ar da bicicleta furou. Eu desci para poder trocar a cama de ar. E eu fui preparado para isso. Só que assim, o pneu da minha bicicleta na parte da frente já estava muito gasto. E tinha necessidade de trocar aquele pneu. Mas como eu não estou trabalhando, e eu tenho dinheiro guardado, mas assim, eu fui para trocar a cama de ar. Eu não fui para trocar o pneu, porque eu queria segurar mais um pouquinho aquele pneu. O cara, quando ele foi me atender, ele foi lá, tirou a cama de ar, tudo. Só que ele voltou e falou, olha, cara, o que furou o pneu da sua bicicleta é uma pedrinha desse tamanho aqui, cara. Porque o seu pneu já está muito gasto. Então, se eu colocar uma cama de ar nova com esse pneu aqui, ele vai furar. Então, você vai ter que comprar um pneu novo. Só que um pneu novo era 50 reais, 50 e poucos. Então, ia dar quase 100 reais. Aquilo doeu meu coração, porque assim... Poxa vida, eu não tô trabalhando, eu tô com pouco dinheiro guardado. Só que assim, eu também vi a necessidade de comprar um pneu novo, porque não adianta nada eu comprar uma cama de ar nova com um pneu velho. Então eu falei, poxa, eu vou gastar esse dinheiro. Eu falei, tá bom, vou gastar esse dinheiro, eu vou, porque pelo menos eu já fico despreocupado. Saindo dali, eu fui na matriz de São Miguel Arcanjo, aqui em Piquete. Eu falei, poxa vida, eu vou no Santíssimo. Eu já tava com uma necessidade de ir no Santíssimo. Falei, eu vou no Santíssimo, vou fazer um momento de adoração. Fiz ali, o meu momento de adoração ali, uns 10 minutos ali. E naquele momento de adoração, toda aquela frustração, toda aquela mágoa, toda aquela, sabe, aquela coisa pesada que estava no meu coração, eu entreguei no momento da adoração. E naquele momento o Espírito Santo, ele me deu uma paz tão grande que eu pude perceber o seguinte: em vez de eu ficar preocupado com o dinheiro que eu estou gastando, eu tenho que dar graças a Deus de ter o dinheiro para poder comprar um pneu novo. Eu tenho que dar graças a Deus de ter dinheiro para poder ter trocado aquela cama de ar. Porque agora eu posso andar de bicicleta despreocupado. Claro que com zelo, mas despreocupado porque eu estou com um pneu novo. Então eu tenho que dar graças a Deus por isso, eu tenho que ser grato. E a gratidão, ela traz um conforto muito grande na sua vida, porque quando você começa a ser grato pelas coisas, você começa a perceber o amor de Deus nas pequenas coisas. E isso te dá, parece uma coisa simples, mas isso te dá uma força extraordinária. Então às vezes a gente se cobra muito, às vezes a gente reclama muito, e quanto mais a gente reclama, mais você vê as coisas negativas que estão no mundo. Mais você vê as coisas negativas, você vai treinando o seu olho só para ver coisa negativa. Então pode acontecer a coisa mais extraordinária do mundo, mas você vai ter um motivo para reclamar. Mas se você começa a agradecer, se você começa a abençoar o seu dia, se você começa a abençoar o seu alimento, se você começa a ser grato pelas coisas que acontecem, pode acontecer a coisa mais terrível na sua vida, mas você vai conseguir tirar uma lição dela. Você pode estar no pior deserto do mundo, mas você vai conseguir aprender com aquele deserto. Então seja grato pelas pequenas coisas. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo abençoar a sua casa. Porque ele vai iluminar a sua inteligência. Ele vai te dar clareza sobre as coisas que você precisa fazer. Ele vai te dar clareza sobre as coisas que você precisa, pelos caminhos que você precisa trilhar. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. Porque é ele que te guia para a santidade. Então, é essa a partilha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para aqueles que necessitam. Aquele que você sente no coração que, poxa vida, essa palavra vai ser interessante para ele. Porque não sou eu quem digo, e sim é o Pai que me inspira. É o próprio Espírito Santo. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos meus inimigos e que fujam de minha face todos os que me odeiam.
A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo para todos, o amor de Maria e fiquem com Deus.